Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo vamos falar sobre o manejo de via aérea. Antes de tudo, tenho que saber do que meu paciente precisa. Então eu faço uma impressão inicial, quando eu estou chegando até ele e quando eu começo a fazer a abordagem do meu paciente. Nessa hora eu avalio o nível de consciência, a respiração e a cor da pele. Eu já consigo pensar se o paciente está vivo ou está morto, entre aspas. Esse morto seria em parada cardiorrespiratória. Se ele obviamente está vivo, ele se mexe, está com o olho aberto, está falando, está respirando, a sequência que eu vou avaliar de forma sistematizada é o ABCDE, onde A é via aérea, B é boa ventilação, ou breathing, C é circulação, D é a parte neurológica de disability, E é a exposição. Quando eu falo ABCDE, na verdade eu estou resumindo o termo completo que seria ABCDE e a história ampla, ou seja, a história clínica objetiva e direcionada, e eu faço tudo isso de forma sistematizada. Mas se na minha abordagem inicial, a minha impressão inicial mostra que o paciente pode não estar vivo, ele não tem consciência, não respira, a cor da pele está alterada, eu avalio a responsividade. Eu chamo o paciente tocando nele e se ele responde, eu sigo a sequência ABCDE. Ele mostrou que está vivo, a sequência de paciente vivo é a sequência ABCDE mais história ampla. Mas se ele não está consciente, não respira, a cor da pele está alterada, o paciente não responde, eu penso que ele pode estar em parada cardiorrespiratória e a sequência que eu penso que eu vou ter que fazer é a sequência CAB, onde C é compressões, A é via aérea e B é ventilações. Vamos pensar então no seguinte cenário. Eu estou fazendo a impressão inicial, chegando até o paciente e eu vejo que o paciente está vivo. O paciente está consciente, está com o olho aberto, está falando, está respirando. A sequência que eu estou seguindo então é a sequência ABCDE. No A e no B, eu avalio a via aérea e avalio as respirações, avalio a parte ventilatória. A pergunta que eu me faço é se o paciente tem desconforto ou insuficiência respiratória ou se ele tem uma saturação menor que 94%. Eu almejo uma saturação de pelo menos 94%. Então, nessa hora, eu penso na avaliação de A e B, eu penso que ele pode ser um candidato a receber a oxigenoterapia suplementar. Então, eu posso precisar ofertar oxigênio através de catéter nasal de O2 ou de máscara de O2 não reinalante. São dois dispositivos para aumentar a oferta de oxigênio num paciente que ventila espontaneamente. O catéter nasal de O2 deve ser utilizado com fluxo de O2 de 1 a 6 litros por minuto, enquanto a máscara de O2 não reinalante com fluxo de 10 a 15 litros por minuto. E depois eu vou continuar a sequência ABCDE, portanto, eu retorno depois de avaliar a parte respiratória e ofertar oxigênio, se for necessário, eu volto para o C, D e E e continuo o meu ABCDE história ampla. Se o paciente não tem nenhuma alteração respiratória importante, eu continuo direto sem precisar ofertar oxigênio suplementar. Continuo o meu ABCDE mais história ampla. Bom, mas tem a possibilidade de o paciente ser um pouquinho diferente. A gente faz a impressão inicial e quando a gente chega e avalia o nível de consciência, a respiração e a cor da pele, ele não tem nenhuma reação, ele não está se mexendo, ele não está consciente. A pergunta que a gente se faz é se o paciente está morto, se o paciente está em PCR, será? Eu avalio a responsividade, eu chamo pelo paciente, ele não responde. Eu continuo considerando que é um paciente possivelmente em PCR. Eu continuo perguntando, é um paciente realmente que está morto? Estou pensando no pior cenário. Nessa hora eu peço ajuda e peço um desfibrilador. É o cenário de maior emergência médica que existe. Não quero ficar sozinho, quero pedir ajuda e uma equipe capacitada para me ajudar. Essa mão que pediu ajuda de desfibrilador volta e checa o pulso carotídeo do paciente. Checo o pulso por 5 a 10 segundos e procuro o movimento respiratório. Nessa hora eu me pergunto, e aí, ele está morto mesmo? Se ele não tiver pulso, ele está em PCR. Se ele tiver pulso, ele está vivo e a sequência que eu vou seguir é a ABCDE. Então, setinha de baixo. Sim, ele está morto, ele está em PCR. 5 a 10 segundos, eu não senti nada de pulso. Inicio compressões. A prioridade é fazer compressões e, quando possível, eu faço 30 compressões para 2 ventilações, fazendo, portanto, a sequência CAB. Compressões, via aérea e ventilações. Mas se ele não está em PCR, ele tem pulso, eu palpei pulso em 5 a 10 segundos, confirmei que o paciente está vivo. A sequência que eu tenho para seguir, então, não é CAB, e sim ABCDE. Mas é claro que esse paciente não é tão simples assim. Esse paciente está vivo, ele tem pulso, mas não tem respiração. O nível de consciência está bem alterado. O paciente tem uma parada respiratória. É um paciente bem grave. Então, se chegar a ajuda que eu solicitei no início, vai ser muito bom, porque o paciente pode evoluir sim com parada cardiorrespiratória. Mas a sequência para um paciente vivo é a sequência ABCDE. Então, eu começo com a letra A,
fazendo a desobstrução da via aérea. Se o paciente não respira, ele pode ter uma obstrução da via aérea. A causa mais comum de obstrução da via aérea nesse paciente inconsciente é a queda da língua. Então a manobra que eu faço é a extensão do pescoço. Eu faço a inclinação da cabeça e elevação do queixo. Isso deve ser suficiente para desobstruir a via aérea, tirar a língua da hipofaringe que estava causando obstrução da via aérea. Isso se o paciente não tiver uma suspeita de trauma cervical. E a maioria dos pacientes com eventos clínicos não tem suspeita de trauma cervical. Mas se tiver um evento traumático envolvido, vamos evitar a mobilização do pescoço. O que vamos fazer é ficar atrás da cabeça do paciente, estabilizar a cabeça e o pescoço com as duas mãos e 2 dedos debaixo de cada ângulo da mandíbula, dos 2 lados, vão elevar o ângulo da mandíbula e fazer a anteriorização da mandíbula. Isso também vai ser suficiente para desobstruir a via aérea. E, se possível, vamos colocar um dispositivo que me ajude a manter a perviedade da via aérea. Por exemplo, a cânula orofaríngea. Ela está sendo medida em relação ao tamanho correto. Nessa figura de baixo, vamos inserir a cânula do tamanho correto para cada paciente, com a técnica correta. Então, curvatura voltada para cima, né, em direção ao palato duro, e eu giro 180 graus à medida que eu insiro para que ela fique na posição correta. Esse dispositivo pode ser útil para manter a via aérea pérvia, mas somente pode ser utilizado num paciente inconsciente e sem reflexo de tosse e vômito. A alternativa que eu tenho, que é a cânula orofaríngea, que é a cânula nasofaríngea, pode ser inserida num paciente consciente ou semiconsciente e com reflexos preservados. E aí na letra B de breathing, eu vou para as ventilações com a bolsa válvula máscara. Ou seja, eu não saio correndo para entubar esse paciente nesse primeiro momento. Eu faço manobras básicas de via aérea de forma a manter o paciente com uma boa saturação e não permitir que ele fique hipoxêmico por muito tempo. Provavelmente depois a gente vai providenciar a intubação orotraqueal ou uma via aérea avançada com outro dispositivo, mas no primeiro momento eu devo fazer as manobras básicas de via aérea. Então eu faço uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, eu evito a hiperventilação, eu faço essa frequência de ventilações. Cada ventilação deve durar aproximadamente 1 segundo de compressão e descompressão da bolsa, com a técnica correta. Me posiciono atrás da cabeça do paciente, faço a manobra do C e do E com uma das mãos e com a outra mão eu comprimo a bolsa. Se tiver em 2 profissionais, quem está atrás da cabeça faz o C e o E com as duas mãos fazem a manobra do C e do E, e outra pessoa comprime a bolsa com as 2 mãos. Assim você vai vedar melhor ainda a máscara contra o rosto do paciente. E enquanto eu faço essas ventilações, o que mais que eu vou fazer? Bom, eu fico atento para manter a técnica correta de ventilações. Evitar hiperventilação, isso é muito importante. Se eu fizer hiperventilação, eu aumento a pressão intratorácica, isso reduz o retorno venoso e leva à redução do débito cardíaco, tudo que eu não quero que aconteça nesse momento. Eu começo a avaliar a saturação de oxigênio. Eu quero uma saturação de O2 de pelo menos 94%. Essa é a minha meta nesse momento. Eu confirmo a ajuda que eu solicitei no início. Então, se a ajuda estiver chegando, começa a fazer algumas coisas junto comigo e começamos a trabalhar em equipe. A equipe pode continuar a avaliação sistematizada, ABCDE, história ampla. Outros membros da equipe também podem começar a auxiliar nas ventilações. Enquanto isso, a equipe também começa a preparar o material para uma via aérea avançada, que provavelmente vai ser necessária. Então começa a verificar a disponibilidade de tubo orotraqueal, laringoscópio, ver o funcionamento dos dispositivos, ver outros materiais que sejam necessários para a via aérea avançada. E aí, a cada 2 minutos de ventilações, eu paro para reavaliar o paciente. Eu verifico a responsividade e, se necessário, eu verifico o pulso carotídeo também, por 5 a 10 segundos. Ou seja, o paciente está em parada respiratória, é um paciente grave, mas que pode evoluir com parada cardiorrespiratória. Então, a cada 2 minutos, se nada mudou, eu paro para reavaliar. E se eu suspeito que não tem pulso, não sentir pulso 5 a 10 segundos, eu vou iniciar as compressões torácicas, porque agora mudou a minha sistematização. Eu estou lidando com um paciente que provavelmente evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Então agora sim, eu iniciei as manobras básicas de via aérea, eu estou reavaliando o paciente a cada 2 minutos, eu estou avaliando a minha saturação de oxigênio, e aí eu começo a considerar uma via aérea avançada. A obtenção de uma via aérea avançada através de intubação orotraqueal tem 2 grandes objetivos. Primeiro, a ventilação alveolar. Eu quero ventilar adequadamente o alvéolo e promover troca gasosa. O segundo objetivo é a proteção da via aérea. Eu quero evitar que um paciente inconsciente aspire conteúdo gástrico, conteúdo de outra secreção, para o trato respiratório. Isso pode evoluir com pneumonite química a princípio, mas com infecções superpostas. Então, a intubação orotraqueal sempre deve ser realizada com laringoscopia direta
e com visualização direta da glote e das cordas vocais. A primeira confirmação da posição correta do tubo é ver o tubo passando através das cordas vocais durante a sua técnica de intubação orotraqueal. Uma vez que o paciente está entubado, provavelmente ele vai precisar de sedação para manter com uma boa ventilação mecânica por algum tempo, e aí depois que estabilizada a doença de base, a doença que causou o problema respiratório, pode ser iniciado o processo de desmame ventilatório, até chegar o momento da extubação do paciente, quando ele não mais vai precisar da assistência ventilatória mecânica e do tubo orotraqueal. O ideal é que eu faça essa intubação orotraqueal com a intubação em sequência rápida, ou seja, um plano para eu fazer a tentativa e obter sucesso na primeira tentativa de intubação orotraqueal. Nesse plano, que é a intubação em sequência rápida, eu faço uma sequência de medicações de forma a fazer uma boa analgesia, uma boa sedação e uma boa paralisia, para que eu consiga fazer a intubação sem intercorrências na primeira tentativa. Isso para uma via aérea que não é difícil, uma via aérea que eu prevejo sucesso na intubação, é o plano A. Mas o plano B tem que estar presente também quando o paciente tem uma via aérea difícil. O que eu vou fazer no paciente com uma via aérea supostamente difícil? Eu prevejo uma taxa alta de insucesso nessa intubação, então eu tenho que pensar em outras alternativas para não perder o paciente por alguns minutos ficando hipoxêmico em tentativas sucessivas de intubação orotraqueal. A primeira coisa que eu posso fazer é uma intubação orotraqueal com o paciente acordado. Então, se eu tenho alguma experiência e eu penso que a via aérea é difícil, mas que eu devo conseguir sim fazer a intubação, eu não vou fazer medicações sedativas. Eu vou fazer uma boa analgesia, geralmente com opioide. Eu aplico lidocaína em gel ou spray no tubo orotraqueal e também na orofaringe do paciente. E eu tento fazer a intubação, caso seja com sucesso, aí sim providencio a sedação do paciente. Isso porque eu não quero ficar com o paciente com uma sedação profunda na indução da intubação em sequência rápida e depois com dificuldade para fazer a intubação orotraqueal. Então eu tento inicialmente com o paciente acordado, fazendo uma boa analgesia com opioide e analgesia local também com lidocaína spray. Uma boa opção também é o videolaringoscópio. Eu consigo sucesso na maioria dos casos, a técnica é simples, mas geralmente o dispositivo não é tão facilmente encontrado. Pelo alto custo, nem sempre ele está disponível. Outra excelente alternativa é o bugie. É um dispositivo que pode ser inserido sem que você visualize diretamente a glote e as cordas vocais. Você insere olhando através da laringoscopia e vendo que ele não está sendo inserido no esôfago. Quando ele entra na traqueia, você sente com a ponta dele ele passando. Tem a sensação tátil de que ele está passando pelos anéis cartilaginosos da traqueia. Ele tem uma ponta curva, um dispositivo plástico com a ponta curva. Essa curva geralmente tem 35, 40 graus. E é um dispositivo que facilita muito a intubação orotraqueal. E outra opção que nós temos são dispositivos supraglóticos, por exemplo, a máscara laríngea. Essa também é muito fácil para ser utilizada, ela garante uma boa ventilação na grande maioria dos casos e ela é inserida às cegas, né? Você não precisa de laringoscopia direta para inserir a máscara laríngea. Você insere na cavidade oral empurrando com o dedo indicador contra o palato duro, deslizando a máscara em direção à faringe. E aí você insufla a máscara, depois que ela chega na posição correta, e ela ventila anteriormente em direção à traqueia. Então é um excelente dispositivo, particularmente nas emergências, quando você prevê uma via aérea difícil, o paciente não pode ficar muito tempo com ventilação inadequada, não pode ficar hipoxêmico por tanto tempo. Depois, no momento oportuno, você pode trocar a máscara laríngea por um tubo orotraqueal. Bom, outras opções que nós temos, que não estão contempladas aqui, são, por exemplo, utilizar a broncofibroscopia, que geralmente requer equipe especializada para fazer intubação com esse dispositivo, ou uma cricotireoidostomia, que também geralmente não é necessária na grande maioria dos casos, e temos ainda o tubo laríngeo, que é mais um dispositivo supraglótico, assim como a máscara laríngea, mas que também não é tão disponível assim. A máscara laríngea hoje em dia é muito mais fácil para ser encontrada. Bom, agora que o paciente está entubado, eu preciso confirmar que o tubo está na posição correta. Eu posso fazer isso pela ausculta. Eu ausculto 5 pontos: epigastro, base esquerda, base direita, ápice esquerdo e ápice direito. Eu preciso fazer essa análise para confirmar se o tubo está na posição correta. Não é impossível eu fazer uma intubação errada e o tubo ir para o esôfago, mas eu preciso diagnosticar isso e providenciar a intubação com a técnica correta. Outro método que eu tenho para confirmar a posição do tubo é usar a capnografia quantitativa em forma de onda. Então eu acoplo esse dispositivo
e monitorizo o CO2 exalado ao final da expiração. Eu preciso ter uma concentração de CO2 dentro do normal, ou seja, entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. Eu vou fazer essa monitorização e ele também me ajuda a confirmar se o tubo está na posição correta, ao fazer uma curva da taxa de CO2 medida no ciclo respiratório. Durante uma RCP, no paciente que esteja em PCR, eu posso também usar a capnografia, além de confirmar a posição do tubo, ela me ajuda em mais algumas coisas. Então, se eu fiz a intubação, conectei o capnógrafo, de vez em quando eu fico olhando para a curva da capnografia e avalio o valor do CO2 exalado. Quando ele está acima de 10 milímetros de mercúrio, isso me indica que as compressões estão eficazes. Eu tenho uma boa circulação pulmonar provocada pelas compressões torácicas. Abaixo de 10, eu preciso melhorar a qualidade das compressões. Mas se de repente a capnografia aumentar para níveis normais, ou seja, acima de 35 a 40, e persistir assim, isso é um sinal confiável de retorno da circulação espontânea. Então eu devo parar as compressões, confirmar checando o pulso e iniciar os cuidados pós-PCR. Então essa elevação para níveis acima de 35 a 40 é um sinal de retorno da circulação espontânea. Bom, então a principal mensagem dessa aula é que um paciente que esteja em ventilação espontânea pode precisar de oxigenoterapia suplementar, se ele não estiver no alvo de saturação de O2. Mas um paciente que não ventila espontaneamente, portanto um paciente grave, que tem pulso, mas tem parada respiratória, ele precisa de ventilações com pressão positiva. Ele precisa ser ventilado e não somente receber oxigenoterapia suplementar. Então eu faço o manejo da via aérea, fazendo o A e o B. No A, eu desobstruo a via aérea, fazendo manobras básicas, e eu posso inserir um dispositivo para manter a via aérea pérvia, como por exemplo a cânula orofaríngea, e eu faço ventilações com pressão positiva, com o AMBU, a bolsa válvula máscara, acoplada no oxigênio a alto fluxo, 10 a 15 litros por minuto, e faço a técnica correta de ventilações. Então eu inicio essa abordagem fazendo o manejo básico de via aérea. E claro que eu posso considerar uma via aérea avançada a qualquer momento, mas eu não deixo o paciente hipoxêmico por muito tempo. Eu começo fazendo as ventilações e tentando manter uma saturação no alvo, que é de pelo menos 94%. Muito obrigado por ter assistido essa aula, eu espero que tenha ajudado e até um próximo encontro. Um abraço, até lá!